denúncias contra o atual ministro, né, ainda ministro Ricardo Salles, na questão interna, né? Quer dizer, então, denúncias de envolvimento com agentes que atuam de um modo ilegal, sobretudo na questão da extração de madeira dentro da Amazônia, né? Quer dizer, óbvio, cabe a ele provar a sua inocência, mas as denúncias, elas são graves. E ao mesmo tempo, o que você percebe, porque é aquela situação, quando você tem o sujeito lá em cima que emite uma opinião, e aí nós estamos falando uma coisa muito séria, né? Você tem uma questão de constituição. Então, quando você é presidente ou presidenta, não importa, ao assumir o cargo, você faz um juramento, você faz um compromisso de que você vai defender e seguir a Constituição, independente dos valores que você tem ou não. Esse é o primeiro ponto. Então, quando o sujeito que é chefe do Estado brasileiro emite uma determinada opinião, o problema não é o que ele está falando aqui. O problema é o modo como a gente falava na época da ditadura militar, como é que o guarda da esquina, como é que o sujeito da esquina vai entender esta mensagem. Então, quando você fala que as regras ambientais no Brasil dificultam a vida do pequeno produtor, do médio produtor, tá, você pode até fazer esse debate, né? Você enquanto Estado, se você entende, você enquanto governante entende de que as regras ambientais elas dificultam a vida dos produtores, enquanto Estado te cabe então você pensar na questão de políticas públicas, do desenvolvimento de políticas sociais, né? De investimento, de tecnologia, né? De aperfeiçoamento da legislação, e não simplesmente dizer essa legislação é uma porcaria, porque aí o que o sujeito que está aqui entende? Bom, ela é uma porcaria, a terra é minha, eu faço o que eu quero porque o presidente está dizendo que tudo bem. Então não é à toa que quando você pega os dados do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora com extrema eficiência todo o território brasileiro, do ponto de vista, inclusive, ambiental, os registros de 2019 e 2020 de desmatamento, de queimadas, é qualquer coisa de assustador quando comparado com os tempos passados. Não que no passado isso não tenha acontecido. Óbvio que aconteceu em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, né? Novamente, o IBAMA e o ICMBio nunca mereceram por parte de governos anteriores a devida atenção, né? Quer dizer, se você pegar o número de fiscalização, né, daquelas pessoas que trabalham no campo, é sempre um trabalho muito difícil, muito limitado, né? Mas o fato é que esse governo cada vez mais joga uma pá de cal em cima de algo que precisaria ser impulsionado, ser aperfeiçoado, né? Pegando nas contradições, o que eu já vou mostrar do que o Leandro levanta, por que o Brasil se destaca, ou ele se destacava na questão do cenário da geopolítica ambiental? É o fato de que quando você olha para o território brasileiro, as dimensões continentais, a posição que o Brasil ocupa na latitude, né, da linha do Equador, né, ao trópico de Câncer, né, latitude e longitude, dizer, o posicionamento do Brasil, e isso vale, né, porque se você pegar o mapa mundi, você vai indo para a região da África, você pega a Ásia, quer dizer, esse é o que a gente chama desse hotspot, né? São essas áreas quentes do planeta, a biodiversidade, a riqueza, ela é extremamente fantástica, né? Gente, desculpa, tá tendo briga de filho com cachorro.
Pronto, acabou. Uh, aula em casa é difícil. Então, nós temos um potencial do ponto de vista dos recursos naturais que raramente se observa em outro país. Né? E nós cuidamos mal desses recursos, né? Que são não são recursos na ótica da chamada mãe natureza. A gente tem que entender que são recursos na ordem, na lógica de mercado. Né? Quer dizer, eles têm valor de mercado, por isso que a gente chama de recurso natural. Né? Mas que vira e mexe a gente percebe os problemas, né? Então, os mais grandes, recentes e gritantes, fora os pequenos que a gente não vê ou pouco sabe, né? Mas quando você tem coisas grandiosas que te chamam a atenção, a barragem de Mariana, a barragem de Brumadinho, você fala, bom, é um acidente? Não, não é um acidente, aquilo é um crime ambiental. Ah, não, não tinha tecnologia, não, tecnologia tem. Como eu já disse em outro momento, a questão não é o tempo da tecnologia, é o tempo do capital. Né? E aí, quando você traz essas problemáticas para a lógica urbana, elas se intensificam de todas as ordens. Né? Porque você tem as atividades industriais, você tem o processo de urbanização, você tem, né, os rios sendo transformados em verdadeiros esgotos, a baixa atmosfera recebendo material particulado emitido por frota veicular. Né? Enfim, você começa a perceber um conjunto complexo de problemáticas ambientais e que solapam a qualidade de vida, né? Solapam a questão dos indivíduos também, porque um outro grande problema é que a gente, muitas vezes, quando fala de questões ambientais, é que a gente esquece, né, que nós estamos dentro desse universo, não são coisas separadas. Né? Senão a gente entra nessa dualidade. Né? O homem destruidor, a natureza é a destruída. Né? Quer dizer, na verdade, é todo um sistema extremamente complexo, extremamente contraditório. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Eu acho que tem alguns aspectos que o Leandro chama atenção. Tá travando, eu travei. Ah, agora travou tudo. Não, voltou. Aqui. Tá pequenininho aqui, eu vou ler isso. Isso foi, eu tirei de modo literal do texto do Leandro, porque são discussões que fazem parte do campo da geopolítica. Né? E aí o desafio é, a partir dessas problemáticas que o Leandro aponta, ele aponta no sentido de nos dizer quais são os elementos que nós temos pela frente para avançarmos na questão da geopolítica ambiental como um todo. Né? Então, o texto da Anneli, ela apresenta de modo muito didático quais são os retrocessos que nós temos na política interna e externa. Né? E o texto do Leandro, que é anterior ao texto da Anneli, trazem elementos da gente pensar. Bom, o Brasil passa nesse momento por um retrocesso, óbvio que nada é eterno, né? E a tendência, num dado momento, é que o Brasil, novamente, ele poderia, né, se esse governo acordasse para cuspir, né, começar a retomar
a sua posição, né, que foi conquistada nos últimos anos. Entretanto, só isso não basta. Então, uma série de novos conceitos, uma série de novos argumentos vem surgindo desde 1992. Mas o que é que está posto no debate da geopolítica ambiental como um todo? O primeiro grande dilema que tem que ser enfrentado, porque é uma questão que é conceitual, é a ideia do chamado desenvolvimento sustentável. Então, tem uma questão que é subjetiva e tem uma questão que é, digamos, objetiva. Do ponto de vista subjetivo, eu tenho certeza que vocês que estão aqui querem acreditar muito na possibilidade de que é possível conciliar, né, desenvolvimento, né, ou seja, desenvolvimento no sentido de quando a gente pega o capitalismo, o desenvolvimento ele ganha várias definições, mas vamos pegar aqui uma abordagem mais progressista, né? Quer dizer, dentro do campo capitalista, desenvolvimento é o crescimento econômico e sendo concomitante a isso, com a melhoria das condições de vida da população, etc, etc, etc. Então, do ponto de vista subjetivo e individual, todos nós gostaríamos, e muitos acreditam, de que é possível a possibilidade do desenvolvimento sustentável, né? E aí você tem exemplos de ações, de projetos na área urbana, na área rural. Hoje muito se fala de projetos no campo da agroecologia que procuram eliminar a questão dos agrotóxicos. Na Europa, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Ministério da Agricultura. Na Europa, os países têm mudado o nome de Ministério da Agricultura para Ministério dos Alimentos, né, por entender de que o importante não é a ideia da agricultura, né, porque ela cai na lógica comercial. O importante é o alimento que chega na mesa das pessoas. Então, do ponto de vista individual, eu gostaria de acreditar no desenvolvimento sustentável. Eventualmente, vocês podem acreditar no desenvolvimento sustentável. Só que do ponto de vista objetivo, né, nós não somos indivíduos isolados, né? Nós estamos inseridos numa realidade, né, que tem um nome, modo de produção capitalista, né, e que vive em estado permanente de crise, né? Aliás, eu sempre costumo dizer o seguinte: se não fosse a crise, não existiria mais sistema capitalista. A crise é fundamental para o sistema capitalista, né? Porque quando um quebra, tem um outro que vai lá e se apossa, né, daquele campo da qual o outro estava atuando, né? É tão louco a questão da crise no sistema capitalista para agentes da elite, que quando você pega, por exemplo, a questão, né, nós temos uma crise que já vinha, né, e estava posta na realidade mundial do ponto de vista econômico, entrou uma crise pandêmica. Aí quando você olha o Brasil, você começa a ler que tem pessoas que triplicaram, multiplicaram as suas fortunas, né? O mundo, você pega Bill Gates, Elon Musk, os caras, quer dizer, diante de uma crise, pessoas passando fome, mundo afora, quer dizer, não é só o Brasil. Estava lendo ontem uma matéria nos Estados Unidos, apesar de todo o avanço que eles tiveram na questão da vacinação, mas você tem desemprego, as pessoas passando fome, e você percebe um número limitado de empresas, de indivíduos que mesmo na crise, né, continuam acumulando capital, né? Então, do ponto de vista subjetivo, eu quero vir acreditar na possibilidade de desenvolvimento sustentável. Do ponto de vista objetivo, o que significa é que não há uma ruptura do modelo da qual nós estamos vivenciando, né? Quer dizer, esse mundo da mercadoria, o mundo
da acumulação. Porque como é que eu posso falar de desenvolvimento sustentável quando, por exemplo, a gente olha a quantidade de produção de mercadorias e a lógica que elas trazem incorporadas nela daquilo que a gente define como uma obsolescência, né? O tempo de duração dessas mercadorias, do ponto de vista técnico, do ponto de vista conceitual, né? É nada, né? Quando você compara com um período que também não é muito distante, né? Mais do que uma defasagem técnica das mercadorias, você tem uma defasagem que é conceitual. Então você tem um apelo do consumo, né? O tempo inteiro, quer dizer, e esse consumo ele é instigado pela dimensão industrial, mas que na verdade é instigado pela dimensão do sistema financeiro capitalista, né? Porque é isso que mantém a lógica do sistema financeiro, né? Porque quanto mais consumo significa mais produção, e a produção ela tem que ser viabilizada ela é viabilizada pelo sistema financeiro, a produção, e o consumo é viabilizado pelo sistema financeiro também, né? Então, o desenvolvimento sustentável ele não quebra essa hegemonia, né? Ele não é contra-hegemônico, ele não é revolucionário, né? No sentido de se pensar uma outra possibilidade, uma outra sociedade. Você vai falar, tá um professor marxista comunista na minha frente. Sou, e não nego. Por isso eu não acredito em desenvolvimento sustentável, do modo como é colocado. Eu gostaria de acreditar, né, de que o desenvolvimento sustentável ele possa ser real, ele possa ser concreto. Mas a questão é que quando eu vejo que, do ponto de vista da ideologia, né, a questão de classes, da relação capital-trabalho, ela se torna secundária, ela é colocada para baixo do tapete em nome da questão de que todos nós somos responsáveis pela questão ambiental, é um discurso ideológico que ele é promovido por todas as instâncias da sociedade. Então, esse discurso ele sai da academia, da boca de professores, de professoras, de pesquisadores, da mídia, da televisão, das empresas, o tempo todo. O tempo todo. Te martelam na cabeça, né? Quer dizer, eu dou aula há 25 anos, eu escuto 25 anos martelando na cabeça das pessoas. Você tem que ter consciência ambiental, você isso. Quer dizer, e aí você perde a dimensão, né, de outras questões que são estruturais dentro do modo de produção capitalista. Por exemplo, a questão relação capital-trabalho. Tem uma terceira questão, a segunda, eu não vou me ater a ela, que seriam os céticos ambientais, né? Ou seja, ao mesmo tempo que você tem os que trabalham com a ideia dessa perspectiva catastrófica da coisa, você tem os céticos, né? Que aí procuram negar em número, gênero e grau de que as problemáticas ambientais elas não existem, né? Dizer, e aí são dois lados opostos, como se funcionasse aí como uma dualidade, né? E para encerrar, né, o Leandro ele aponta, né, quando você faz uma análise mais crítica, a desconfiança que você tem dos megas encontros diplomáticos, né, porque você tem a assinatura de muitos acordos, né,
E aí, quando você tem um evento seguinte que trata sobre a mesma temática, você tem a protelação, você tem a ampliação do prazo daquilo que foi definido na reunião anterior. Né? Então, por exemplo, quando você pega os congressos internacionais, as conferências mundiais sobre a questão, por exemplo, climática, né? A diminuição da emissão das taxas de carbono lançadas, né, por todos os países. A cada conferência que você tem, você percebe, pode pegar e fazer um resgate histórico, né? Então, se pega lá a primeira conferência, olha, a meta é diminuir tantos por cento até X. Né? Aí passa 2 anos, faz uma nova conferência, se revê e joga esse prazo mais para frente. Faz uma outra conferência e joga o prazo mais para frente. Ou seja, você sempre está protelando algo que é extremamente possível de ser feito. Né? A tecnologia, ela existe. Só que aí o outro problema, a tecnologia, ela existe, mas dentro da condição monopolística, que é a característica do capitalismo, é uma tecnologia que fica restrita a poucos, seja do ponto de vista da produção, seja do ponto de vista do consumo. Quer dizer, como é que a gente rompe isso? Porque se eu quero pensar a ideia de um desenvolvimento sustentável, ele tem que ser coletivo, ele tem que ser coletivizado. Ele vai ter que alcançar todas as pontas. E nós vivemos num regime monopolista da produção, da do sistema de financiamento, da financiarização desse processo e, de alguma forma, da questão do consumo. E eu já vou dar um exemplo do que eu estou querendo colocar. Já vou encerrar, eu peço só mais 5 minutinhos para vocês. E aqui é o sexto, né? Aceitação inequívoca e universal dos princípios de desenvolvimento sustentável pelas maiores empresas do mundo não significou mudanças estruturais, né? E é uma realidade, e é uma questão de vulgarização. Agora, as empresas entenderam de que não estava se avançando, né, naquilo que elas queriam, ou seja, de agregar o conceito de desenvolvimento às suas marcas. Agora eles criaram um conceito chamado ESG, que eu vou discutir com vocês na próxima aula. E o pior de tudo são as chamadas organizações não governamentais, né? Ou elas perdem força, né? Porque como eu estou dizendo, se a gente está trabalhando com geopolítica, nós estamos trabalhando com agentes pesados, né? No sentido de pesado do ponto de vista político. Então eu estou trabalhando com estados, eu estou trabalhando com transnacionais. Óbvio que tem organizações não governamentais, tem ações da sociedade civil extremamente louváveis, bacanas, mas você tem organizações não governamentais, e eu falo por experiência própria. Eu trabalhei com 3 e foi uma decepção, né? 3 grandes organizações reconhecidas no Brasil e no mundo, né? O Amazon, o Imaflora e o SOS Mata Atlântica. Fiz trabalho para esses caras, ganhei dinheiro para fazer o trabalho, né? Ou seja, eu prestei serviço. Mas o tempo em que eu estive como prestador de serviços, e isso lá no final dos anos 90, claramente o discurso que era dito na mídia era né? As práticas que eram feitas no cotidiano eram outras. Ou seja, eram organizações e são organizações, né, que têm trabalhos interessantes, mas que ao mesmo tempo são cooptadas com aquelas que elas mesmos criticam. Então, você precisa decidir o que você quer. Muitas ONGs alegam, é necessário você fazer essa aliança
com o capital no sentido de tentar mudar a mentalidade do agente capitalista. Né? Mas a questão é que não é mudar a mentalidade do agente capitalista, porque o agente capitalista ele objetiva a acumulação de capital. Né? Então, existe essa contradição entre o desenvolvimento sustentável e o sistema hegemônico da qual nós vivemos. Só para encerrar, como as questões são tão difíceis, né, são debates que vou compartilhar aqui que para nós que estamos aqui, beleza. Você fala, não, puxa, né, é um assunto. Como é que você leva um assunto para situações como essa? Deixa eu interromper aqui, abrir. Vocês conseguem ver uma foto? Estão enxergando a foto? Então, deixa eu passar elas aqui. Aqui é a casa da Andrea, que é a casa do Emerson. Aqui está um pouco escuro porque foi no fim da tarde. Aqui são casas de uma ocupação em Curitiba chamada Nova Guaporé, fica ali no Alto Cotolengo, que é uma área de risco, pequena, mas é. Casas de 2 por 3, onde vivem em média 3, 4 pessoas, em plena pandemia. Aqui são 90 cestas básicas que foram distribuídas. Aqui é uma outra fotinho de um outro estilo de casa, um pouquinho maior. Aqui é uma outra áreazinha de ocupação, é o mesmo terreno, quer dizer você imagina isso daqui com chuva, a chance dessa casa, né, vir aqui para baixo, ela é considerável e significativa. O que eu estou querendo dizer com isso? Somado a todos os problemas ambientais que nós temos, e que são reais e que são concretos, o que a gente tem que ter em mente é que pela imprevisibilidade e pelo dinamismo do mundo em que nós vivemos, mais uma crise se incorpora a toda essa realidade, que é a pandemia. Essas fotos que eu mostrei para vocês é uma das áreas minhas de pesquisa aqui de Curitiba, porque eu tenho um projeto de monitoramento da Covid-19. Isso aqui são pessoas que até outubro, então vamos colocar outubro, setembro, agosto, junho. Até junho, elas tinham as suas casas, mesmo que pobres, em periferia, os seus carros, de alguma forma, ainda muitos tinham seus empregos. Na medida em que a crise sanitária se agravou, né, pessoas que perderam casas, que não conseguiram pagar os seus aluguéis, porque era ou eu pago aluguel ou eu como. Né? E aí foram para uma região no SIC, ocuparam um terreno em torno, era uma leva de 311 famílias, permaneceram ali por 3 meses, houve reintegração de posse, em 1 hora, né, a reintegração de posse chegou, a decisão judicial, chegaram em torno de 600 homens da Guarda Civil e da Guarda da Polícia Militar, e aquele esquema, vocês têm 1 hora para retirar tudo aquilo que é possível e o maquinário passou em cima. E aí agora eles foram, né, desde outubro, estão nessa outra localidade, no Alto Catolengo,
sim, existe toda uma rede de ajuda, defensoria pública. Eu, né, como pesquisador da universidade, estou me inserindo dentro da comunidade, vendo o que eu, enquanto pesquisador, né, consigo pensar ali do ponto de vista de ação, de extensão, para tentar melhorar, fazer alguma grana entrar para a vida desses caras, chamar a atenção da sociedade de Curitiba, porque são várias ocupações que estão tendo em Curitiba. Né? Se você pegar no Brasil, várias pessoas morando na rua, em barracas, e isso está acontecendo no mundo. Os Estados Unidos, ontem saiu uma matéria assim, de pessoas que estão passando fome. A questão é, como é que você faz o debate de desenvolvimento sustentável com pessoas aonde a demanda maior é ter a segurança de um teto, de que ela vai conseguir pagar o aluguel, que ela vai conseguir ter um emprego, colocar o seu arroz, o seu feijão, ser tratado com dignidade, ter o seu filho, filha, filhos numa boa escola, numa escola decente, com acesso à saúde decente. Então, existe um outro lado da sociedade, por isso que eu insisto, que o discurso ambiental, ele solapou, ele traz para nós, que é da classe média,